Toda mulher que é vítima de abuso, só elas, falando eu e mais as pessoas que sofreram com abuso, só elas é que sabem contar a verdadeira história. Só elas é que sabem. Eba! Quero te dar o meu abraço virtual, te desejar paz no meio dessa pandemia. Na verdade, que a paz seja pandêmica, né? Então, hoje o nosso vídeo é um vídeo muito emblemático, é um vídeo que eu te sugiro que você veja e reflita do começo ao fim. É uma história de um abuso sexual, de uma menina corajosa, que sofreu muito com todo esse processo, mas ela conseguiu compreender tudo que estava passando com ela, tudo que ela sofreu, né, todos os traumas que isso gerou nela, mas mesmo assim ela conseguiu, né, enfim, conseguiu dar o salto quântico, né? Ela conseguiu realmente superar, né, toda a dor e conseguiu assim fazer passar por esse processo de resiliência, né? Isso é muito bacana. Então veja por favor, sem julgamento, não é tempo de julgamento. É uma história verdadeira, dolorosa, e é necessário a gente ouvir, porque deve ter muita menina em espaços religiosos passando por isso que ela passou. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu me chamo Jaqueline Lúcia Guimarães. Eu atualmente atuo como professora de matemática do ensino fundamental e do ensino médio. E gostaria de contar um pouquinho da minha experiência, que não foi nada boa com relação ao estupro. E quero iniciar, né, falando de um convite que eu recebi para entrar numa plataforma de movimento social, que é a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Isso. E na época eu participei da primeira reunião, aliás, de uma das reuniões, perdão, com toda a coordenação geral. E quem estava presente nesse dia era a Nilza Valéria Nascimento, junto com seu marido. Estava presente a Eliane Guimarães Martins. Estava presente Sandra Regis e Natália Reis. E mais algumas pessoas que eu não me recordo o nome nem o sobrenome. E no final dessa reunião, eu bati uma foto e foi postada no Facebook. Quando foi postado essa foto, o autor do estupro, chamado Marcos Habib, ele viu essa foto no Facebook e me chamou no particular para conversar e se apresentou como sendo evangélico, como sendo uma pessoa que fez teologia, que é teólogo e que estudou na UMESP, em São Paulo. Se apresentou também como professor de teologia, que dá aula de teologia nas igrejas. Se apresentou como evangelista, que prega o evangelho nas igrejas. E eu, Jaqueline, não tendo experiências, né, com homens, assim, de forma que entendesse um pouco mais sobre a figura masculina, né, do que os homens são capazes, né, eu me entreti
achando que ele era uma pessoa de Deus para minha vida. E aí eu comecei, né, a conversar com ele pelo Facebook. E aí depois eu fui durante um período, né, conversando pelo WhatsApp. Aí, 30 dias mais ou menos depois, nós marcamos um encontro. Eu fui lá em Teresópolis encontrar com ele lá. E lá em Teresópolis, né, a gente estava, né, ele também, naquele entusiasmo, naquele namoro, eu achando que era uma pessoa de Deus para minha vida, né, e eu me envolvi com ele. Ele foi assim, bem, assim, devagarinho, né, me levou para passear, a gente foi almoçar, aí depois lá na casa dele, né, ele começou a se revelar, né, tocar no meu corpo, nas minhas partes íntimas. E eu sou uma pessoa bastante, assim, eu posso dizer assim, não conseguia pedir para ele parar de tocar, entendeu? Eu estava me sentindo mal, mas eu não tinha coragem de conversar com ele, falar com ele que eu estava me sentindo mal. Eu tenho essa dificuldade, entende? E eu fico às vezes paralisada quando levo uma situação, quando eu recebo uma situação assim traumática, eu não tenho reação, eu fico paralisada. Foi o que aconteceu comigo naquele momento. E aí a gente estava lá a tarde toda, né? E quando chegou a noite, que eu fui me arrumar para sair e ir embora para casa, o que aconteceu? Eu cheguei lá com ele na rodoviária e no horário de que eu ia pegar o último ônibus, que na fala dele, na conversa dele, seria às 11 da noite. Ele falou para mim que o último ônibus seria às 11. E, no entanto, o último ônibus saiu às 10. E eu tive que voltar para a casa dele, né, lá em Teresópolis. Tive que voltar lá e dormir. Então, quando a gente voltou, né, eu percebi assim que estava realmente tarde, né? Eu fui tomar banho, tomei banho sozinha. Aí saí do banheiro, fui até o quarto, né? Aí ele estava naquela excitação, né? Aquela excitação. E eu falei para ele assim, Marcos, pega a camisinha. Ele foi e pegou a camisinha, né? E aí assim, a gente estava assim junto, né? Foi uma penetração rápida de, sei lá, pouco minuto, assim, uns segundos. E depois eu combinei com ele que a gente ia fazer só uma carícia vaginal, né? E só isso. E na cama, ali junto com ele, né? Eu lembro que eu estava nua, né? Aí, de repente eu me apaguei, peguei no sono, né? Mas assim, tentando entender até hoje por que eu me apaguei assim, dessa forma, desse jeito, né? Foi porque ele tinha me dado um café para eu tomar. Quando ele me deu esse café para eu tomar, eu não tinha noção do que poderia estar naquele café. Eu só sei que eu apaguei, eu dormi e acordei de manhã, tá? Quando acordei de manhã, eu estava vestida com a calcinha e com a bermuda. Eu estava vestida. E ele assim me empurrou. Ele me empurrou como se eu tivesse com um sono muito pesado e precisava ali me acordar
E ele estava assim às pressas, querendo que eu saísse logo da casa dele, né? Para poder pegar o ônibus e ir pro Rio. E eu também, assim, nem cheguei ir ao banheiro, lavar o meu rosto, escovar os dentes, urinar, não cheguei a fazer nada disso, né? Saí, assim, voada, porque ele pediu para sair, né? Eu saí com ele, fui correndo, né, para a rodoviária, que ele disse que eu que tinha que ir logo. Pelo horário, não dava para eu passar em casa. Eu fui direto para a igreja. Quando eu fui para a igreja, eu fui com aquela visão, né, do encontro, né, do encontro, aquela parte romântica, né, aquela visão. E inclusive até eu cheguei a ligar para ele, falar com ele, né, do encontro, tal. E depois eu fui para minha casa. Quando eu fui para minha casa, né, eu assim tirei a minha roupa para eu ir ao banheiro. E aí eu notei a minha vagina, ela tava assim como se fosse uma, sabe aquelas geleias de criança que criança usa para brincar, que puxa assim, depois volta, aquela geleia assim, aquela flacidez que não tinha, eu não entendi nada daquela flacidez, mas aí eu não comecei a analisar, nem pensar nada, porque por causa daquela parte toda que ele fez, né, de romântico, né, eu não cheguei a cogitar nada, mas eu percebi que a minha vagina estava vermelhada, muito avermelhada, e ela estava assim como se fosse uma bola murcha. Eu estava um dia antes como se fosse uma bola cheia, né? E no dia seguinte estava aquela bola murcha, toda avermelhada, né? E o tempo foi passando, né? Foi passando. Aí 15 dias ela estava da mesma forma que o primeiro dia. Depois passou o mês, estava da mesma forma, né? E ali aquela história toda, ele foi me cozinhando, né? Eu estava um pouco, assim, sem entender nada do que estava acontecendo comigo, sem entender nada, né? Realmente apagada mesmo da real situação, né? E ele ali tentando me conduzir de forma que eu era uma pessoa que não prestava, chegava até a falar assim palavras assim torpes, sabe, aquelas palavras assim de pessoas da vida, sabe, assim. E eu assim inocente não conseguia captar nenhuma mensagem daquilo. E quando chegou um momento que eu falei para ele que eu sou uma pessoa de valor, que eu sou uma pessoa de respeito, né, de valor, aí, e faltando uma semana pro meu aniversário, aí ele tomou a decisão de terminar comigo, né? Aí quando ele terminou o relacionamento, eu fiquei assim um pouco desestabilizada, assim, emocionalmente. E aí eu tomei uma decisão, né? Que eu não ia. A primeira coisa que eu fiz foi bloqueá-lo do celular, né? Segunda coisa que eu fiz foi fazer colocar uma gravação minha dele lá na frente de evangélicos e escrever por que eu estava saindo do grupo. Aí eu fiz um texto, coloquei lá no grupo. Imediatamente, duas mulheres lá da frente dos evangélicos pelo Estado de Direito, né? A Eliane Guimarães Martins e a Sandra Regis, elas foram me procurar. Quando elas foram me procurar, foi para perguntar o que aconteceu, né? E aí eu expliquei da forma assim, da forma óbvia, né, que eu vi, que eu assisti de olhos abertos, né? Eu expliquei da forma óbvia, né?
E elas conduziram ao fato, dizendo, né, que era um término de namoro como qualquer outro. E dali elas levantaram a bandeira, né, de que eu também consenti o relacionamento, aí levantaram essa bandeira. Só que eu mesma não tinha conclusão desse fato, né? Se foi realmente um término, assim, a pessoa que coisa normal, comum, né? Como se eu, Jaqueline, não tivesse passado antes por isso, por outras pessoas com que eu já me relacionei, né? Poucas, né? Inclusive eu já levei fora de homens, né? E, no entanto, não me sinto traumatizada com nenhum desses anteriormente, né? Mas no caso do Marcos Habib, eu percebi que alguma coisa estava errada. Por quê? Porque ele tinha falado uma frase em alto bom som, aquela frase assim: você não será a primeira e nem a última. Isso numa última conversa que nós tivemos. Ele disse essa frase. Aí quando ele falou essa frase, isso me despertou que tinha acontecido alguma coisa, só que eu não sabia o que era, né? E nem Sandra, nem a Eliane não quiseram estender esse assunto, né? Falar mais sobre esse assunto, elas não quiseram mais, né? Só tivemos aquele encontro, né? E aí o tempo foi passando, né? Chegou março, eu cheguei a ir ao médico. Aí o médico, eu conversei com ele falou assim: Jaqueline, olha, eu tô aqui para te ajudar, tá? Se você estiver precisando de alguma medicação, algum remedinho para tomar, alguma coisa assim, você volta aqui que eu passo para você, passo uma receita para você. Eu comecei a pensar, ué, o que está acontecendo comigo? Eu tô com problemas, dali do consultório médico eu percebi que eu estava tendo um sério problema emocional. E o que eu fiz? Eu procurei uma psicóloga, né? Procurei uma psicóloga e eu tô com essa psicóloga até hoje, que é a Cristina, tá? E uma ótima psicóloga, 3 anos com ela. E quando eu fui falar com a Cristina, eu conversar com ela, e a gente foi conversando, né? E tudo mais. Aí chegou maio. Quando chegou maio, eu entrei numa escola federal para trabalhar nessa escola federal. Aliás, eu entrei em abril, perdão, nessa escola federal, né? Uma escola de nome alto, né? De nome relevante. E eu fui trabalhar nessa escola. E nessa escola, a gente sabe que existe uma plataforma, né? Tem um movimento negro nesse colégio. É muito atuante. E conheci várias mulheres, né? E com algumas delas eu tive essa conversa. E uma delas me falou assim: Jaqueline, o que aconteceu com você foi estupro. E quando eu ouvi essa palavra, estupro, pela primeira vez, eu não foi na frente dos evangélicos pelo Estado de Direito, mas sim numa escola federal, né, renomada, em que as pessoas estavam acostumadas com trabalho de violência contra a mulher, né? E em uma frente de evangélicos que se comporta tão passivamente, eu comecei a analisar, gente, como é que eles se comportaram passivamente comigo, né?
E eu caí na real. Eu lá nessa plataforma da escola, né? Eu caí na real o que estava acontecendo comigo. E aí o que aconteceu? Eu comecei a analisar muitas coisas, detalhes, né? De trás para frente, de frente para trás, para ver se tinha alguma falha, assim, alguma situação, porque não podia ser diferente a situação, sabe? Eu queria tentar entender tudo o que aconteceu. Foi muito bem elaborado, muito bem arquitetado, foi maquiavélica, né? E eu queria tentar entender o que estava acontecendo comigo. E aí comecei a fazer uma movimentação na frente de evangélicos pelo Estado de Direito. Comecei a fazer a movimentação. Aí até que a Nilza Valéria Nascimento, né, ela entra no meu privado dizendo: Jaqueline, eu quero marcar um encontro com você para a gente conversar, né? Em princípio, eu pensei que a conversa fosse só entre mim e ela, né? E ela falando comigo: ó, Jaqueline, eu estou em São Paulo, eu vou chegar aí no Rio e a gente vai marcar. E, de fato, ela veio de São Paulo, né? E ela disse que estava indo para casa da mãe dela. E mais ainda, ela disse também que tinha... E verdade, teve um encontro, né? Dos evangélicos pelo Estado de Direito, na presença do Ariovaldo Ramos, e que ela tinha que estar presente, né? Ela veio de São Paulo para falar comigo, né? Naquela preocupação, ela estava realmente super preocupada comigo. Minutos antes de eu encontrar com ela e até ela, o que aconteceu? Ela disse que estava com uma pessoa, estava acompanhada de uma pessoa que se apresentou como psicóloga e por nome de Jussara. E aí nós conversamos. Ela não tinha falado nada antes comigo que estaria com alguém, mas ela falou minutos antes de eu chegar, né? Ela disse isso. E aí eu conversando com ela, falando para ela: ô, Valéria, uma das coisas que eu falei com ela: Valéria, você podia implantar, né, um evento que pudesse fazer uma abordagem sobre violência contra a mulher? Não tem como você fazer isso, que eu gostaria de participar, né? Que eu fui vítima. E aí ela falou: não, a nossa plataforma ela não funciona dessa forma, né? Nós não vamos trabalhar, nosso foco não é esse, né? E você tem que procurar outras plataformas que tenham a ver com esse foco para você agregar a essas outras pessoas. Ou seja, querendo me tirar da reta a fim de que o assunto se encerrasse de algum jeito, de algum modo, né? E enquanto isso, o rapaz estava lá lá na plataforma, lá, como se nada tivesse acontecendo. Ah, outra coisa também que eu gostaria de mencionar, tá? Na época, quando eu deixei o grupo de estado lá na frente, né, justificando o que estava acontecendo comigo, o rapaz continuou na plataforma, né? E aí, numa reunião posterior, tá? Eu fui praticamente pressionada pela coordenação, pelos secretários, para poder retomar a frente de evangélicos, né? Dentro do grupo do WhatsApp, com todos os componentes do Rio de Janeiro. Que eu não poderia estar na frente de evangélicos sem estar no grupo desse WhatsApp. Eu fui pressionada.
E eu falei para todos eles, dizendo que eu não estava preparada, que eu não estava querendo voltar. Mas eles insistiram, dizendo que eu tinha que voltar, né? E eu acabei voltando contra a minha vontade. Aí fiquei naquela situação, em depressão, né? Vendo que eu estava me sentindo mal. E depois dessa conversa com a Valéria, né? Eu comecei a fazer movimento dentro do grupo. Comecei a fazer movimento dentro do grupo, vendo que ela não ia realmente fazer nada com relação a algum movimento, alguma proposta, nem que fosse paliativa, né? De poder fazer a gente conhecer um pouco melhor sobre nós mesmas, né? Sobre nós mesmas, o que se passa com a gente, o que se passa com o corpo da mulher negra, né? O que se passa com ela, né? O que a mulher negra não conhece, que deveria saber. E aí eu comecei, né, a fazer movimento lá dentro, né? E aí foi realmente uma coisa muito constante, né, que se tornou irritante para o grupo. E aí a Valéria começou a confrontar comigo no particular. Naquele confronto, né? E graças a Deus, né? Graças a Deus que nessa história toda, né? Eu a respeitei no privado. No privado, sempre a respeitei, né? Não disse, nunca dizia para ela nenhuma palavra torpe, né? Nenhuma palavra vergonhosa para ela, entendeu? Sempre a respeitei. Mas mesmo assim, a atitude da Nilza Valéria Nascimento foi a seguinte: eu vou colocar você, Jaqueline, na mesma situação que o estuprador Marcos Habib, né? Vou colocar, porque eu vou dizer e vou expulsá-los, tá? Vocês dois, eu vou expulsá-los. E ela não tinha percebido, né, que eu não estava preparada para contar para ela o que de fato aconteceu, né? O que de fato aconteceu. Por quê? Foram se passando meses. Quando eu conheci, né, um rapaz. Aí, 1 ano e meio depois, eu fui conhecer esse rapaz. E depois que eu tive, né, uma relação sexual com esse rapaz, eu percebi que alguma coisa estava errada comigo, tá? Estava errada comigo. Eu comecei a entender ali, fiquei desesperada, porque eu estava como uma mulher só recebendo o órgão masculino. Não sentia prazer, não sentia nada, né? E ali eu cheguei à conclusão de que de fato aconteceu. Minha vagina foi violada. E juntando todo esse quebra-cabeça, tá? Juntando todo esse quebra-cabeça, que minha vagina foi violada, eu não sabia, é que eu fui perceber que eu estava realmente apagada naquele sono que eu dormi, né? E mais ainda, o pênis do Marcos Habib é do tamanho de uma criança de 5 anos. Então não era para eu passar por uma situação dessa. Eu estava me sentindo como se eu tivesse parido, entendeu? Eu tivesse parido e eu fiquei desesperada. E eu cheguei à conclusão, 1 ano e meio depois. Mas eu estava expulsa, né, da frente de evangélicos pelo Estado de Direito, né? Eu me dei conta que eu fui estuprada, Nilza Valéria, 1 ano e meio depois que eu fui tentar um outro relacionamento para virar a página.
Nilza Valéria. E mais ainda, eu vou dizer para você uma coisa, né? E para todas, que eu suspeito muito, porque na casa do Marcos Habib, naquela noite, estava o pai dele e o tio dele estava lá. Então, eu não descarto a possibilidade de eu ter sido estuprada também pelo pai e pelo tio. Porque tinham 3 homens na casa. E dali eu me desesperei. Fiquei assim, né, em tormento, né? Dentro de mim. Minha cabeça explodiu. E 2 semanas depois, eu passei mal. Tive uma arritmia cardíaca, né? E chegando no hospital do coração, os médicos disseram: Jaqueline, tá na hora de operar. Você vai ter que operar o coração. Então, quero mostrar para vocês aqui, ó, a cirurgia que eu fiz, tá? Fiz a cirurgia. Hoje eu tô clinicamente bem, tentando seguir a minha vida. Ele era um lobo com pele de cordeiro, certo? Mas a minha maior indignação é com as mulheres da coordenação, da secretaria, da Frente Evangélico pelo Estado de Direito, que viraram as costas para mim. E que me ignoraram. E mais ainda, né? Me bulinaram, dizendo que eu estava ficando maluca. E mais ainda, representantes socialmente brancas, como você, Sandra Regis, como você, Eliane, fizeram campanha, e você também, Nilza, fizeram campanha contra mim, falando, telefonando de um em um para relatar o fato do que a cabecinha de vocês estava pensando, aquilo que a limitação de vocês estava acontecendo, na limitação, na pequenez. E eu quero dizer uma coisa para vocês, né? Que toda mulher que é vítima de abuso, né? Só elas, falando eu e mais as pessoas que sofreram com abuso e que sofrem, só elas é que sabem contar a verdadeira história. Só elas é que sabem, entendeu? E vocês não me respeitaram, não respeitaram o meu tempo de contar a verdadeira história. E eu quero dizer que em meio às trevas existiu uma luz. E essa luz, abaixo de Jesus, abaixo de Deus, veio de uma pessoa chamada Ruth Noemi, a pastora Ruth, que me acolheu. Eu sou totalmente grata a ela, que me acolheu. Porque Deus é justiça. E foi ela que me levantou, que me ajudou, que fez todo o trabalho de poder lutar por mim, inclusive quando eu estive internada no hospital. Foi ela que levava a minha Santa Ceia, enquanto que vocês estavam torcendo contra mim. E mais ainda, Sandra Regis, lembro muito bem quando eu estava no enterro de um amigo meu, muito amigo meu, íntimo, né? Você lá na frente do caixão, sem respeito nenhum, tentou, né, falar comigo na frente do caixão. Que pessoa fria, calculista que você é. Eu quero agradecer por essa oportunidade de poder estar relatando, falando, mas eu quero agradecer a todas as pessoas que estão me assistindo,
Pastora Ruth, muito obrigada por Deus é fiel de ter mandado a senhora na minha vida para me ajudar. Um grande abraço para você, sua família, seu filho, sua irmã, tudo que te cerca da oficina de espiritualidade. Um abraço para todas as mulheres que eu participei lá na oficina, que foram maravilhosas, que me acolheram. Um beijo para todas de vocês. Deus te abençoe, Deus abençoe a todos nós. Amém. E aí, mexeu, né? É uma história realmente muito difícil da gente engolir. A gente não consegue, às vezes, nem acreditar, né? Como é que as coisas podem ser orquestradas dessa forma. Mas, assim, bravo, palmas para você, Jaqueline, pela sua força. Quero dizer que não foi só eu, né? Foram várias pessoas que ajudaram, participaram, né? Aí cito a Deise Gomes, o pastor Reis, o pastor Zé do Egito, a Valéria Vilhena, a Bispa Marisa, né? Porque a gente fez um manifesto no Facebook e denunciando isso há um tempo atrás. E o que a gente quer dizer para você, se porventura você estiver passando ou passou por uma situação dessa, por favor, fale, porque falar vai ajudar você a ressignificar essa história. E não deixe de denunciar, denuncie essa pessoa, denuncie esse estuprador, denuncie esse abusador, denuncie, porque isso vai fazer com que você se cure. Enfim, sigamos juntas e juntos, os nossos amigos, homens, companheiros, por favor, a gente precisa que vocês reflitam sobre a caminhada e as práticas de vocês, que vocês não se ofendam quando a gente diz que vocês são machistas, que vocês não se ofendam quando a gente pede a vocês que saiam do lugar de privilégio de vocês e que tomem realmente uma iniciativa para que o mundo melhore. E, enfim, e que a gente siga e dê conta de caminhar superando todos esses movimentos dolorosos que a gente tem passado. Meu abraço fraternal. Jaqueline, força!